Em qual área da tua vida você está esperando uma autorização que nunca vai chegar? Seja bem-vindo a mais um episódio nesse podcast. Estava um pouquinho abandonado, sim. Estava eu equilibrando outros pratinhos. É necessário que a gente largue alguns outros pratinhos. Mas eu estou voltando aos pouquinhos. Até rima, né, cara? Maldito dom. E eu venho falar hoje, eu comecei com essa pergunta, pra gente falar sobre um pacto implícito que é nos colocado assim que nascemos. Eu me chamo Amanda, eu sou psicanalista, escritora e filósofa, e hoje eu trago pra vocês, pra você que me escuta, né? Eu falo vocês num plural, mas aqui tá só eu e você ouvindo. E é um pacto de sobrevivência, sabe? Vamos começar falando logo. É um conceito também da psicologia que vem muito da teoria do apego, né? Que vai descrever esse acordo inconsciente que acaba sendo feito na infância. E esse acordo ele determina que para garantir o amor, a segurança, a aceitação dos nossos cuidadores, que são literalmente questões de sobrevivência física e emocional, né, para uma criança, a gente precisa nos moldar às expectativas desses cuidadores. Em termos um pouco mais simples, a criança, ela aprende muito cedo que a sua autenticidade, né? E o que é autenticidade? A autenticidade, pô, é uma palavra que você pensa... O que você tem como conceito de autenticidade? Essa é uma boa pergunta, a gente pode começar por aí. Pra mim, autenticidade é os nossos sentimentos genuínos, os nossos desejos, o nosso choro, a nossa alegria espontânea, que é isso que nos compõe essencialmente como um ser individual. E quando essa criança aprende muito cedo que a sua autenticidade pode representar um risco de rejeição ou de abandono, para esse indivíduo se proteger, ela acaba fazendo um pacto interno, onde ela passa a pedir permissão para existir. E ela acaba evitando a todo custo desagradar. E isso acaba reprimindo, né, quem ela realmente é em troca de afeto, em troca de proteção. Só que, cara, isso acaba ficando tão automático na nossa vida que a gente acaba trazendo pra vida adulta, né? Nos últimos vídeos que eu tenho criado lá no YouTube, eu tenho trazido bastante analogias e eu gosto de dar nomes e criar historinhas para que saia um pouquinho desse abstrato e desse academicismo do caralho. E eu gosto de criar historinhas, tá? Para que a gente consiga entender melhor, eu vou te apresentar o Marcelo. Marcelo é um menino de 8 anos. E o Marcelo, ele morava na Vila dos Ecos. A Vila dos Ecos é um lugar mágico onde as pessoas não tinham voz própria. E naquela vila, todos viviam em casas feitas de vidro espelhado. E dependiam inteiramente do calor e da comida fornecido pelos guardiões gigantes, que eram os adultos. Marcelo, ele percebeu algo muito importante desde cedo. Marcelo, ele percebeu que quando ele ria alto, quando ele corria pulando pela sala, o guardião gigante franzia e dizia que crianças barulhentas só dão dor de cabeça. Ele franzia a testa, né? Marcelo também percebeu que quando ele chorava, porque ele machucou o joelho,
O guardião adulto suspirava impaciente e dizia que isso não é motivo para escândalo. Só que quando Marcelo ficava quietinho, quando Marcelo sorria de um jeito que o guardião gigante gostava e concordava com tudo, Marcelo ganhava um abraço muito caloroso e ganhava também a sua comida favorita. Marcelo fez um cálculo muito rápido, né, na mente infantil dele. E ele pensava, se eu for eu mesmo, o guardião, ele se afasta e eu posso ficar sem comida e sem proteção. Se eu for o que ele quer que eu seja, eu sobrevivo. E foi aí que Marcelo assina o Pacto de Sobrevivência Primária. Então ele trancou a sua verdadeira voz numa caixinha lá no porão e instalou um radar hiperativo no cérebro. Antes de sentir qualquer coisa, Marcelo primeiro olhava para o rosto do guardião para ver se tinha permissão para sentir. Com o tempo, Marcelo ficou adulto. Marcelo continuou morando lá na Vila dos Ecos, agora chamada de vida adulta. E mesmo morando sozinho, Marcelo ainda sentia um aperto no peito toda vez que ele precisava dizer não para alguém, como se o guardião invisível estivesse prestes a tirar o seu teto. Marcelo pedia desculpa por ocupar espaço. Marcelo engolia suas opiniões nas reuniões de trabalho para não desagradar os chefes. E Marcelo confundia o amor com o cumprimento de exigência. Esse pacto de Marcelo custou muito caro. Ele percebeu que ele sobreviveu fisicamente à infância, mas ele deixou de viver autenticamente, porque ele aprendeu que para ser amado ele precisava deixar de ser ele mesmo. A herança da invalidação é o conjunto de marcas deixadas por um ambiente infantil onde as emoções, necessidades e limites da criança não apenas eram ignorados, mas ativamente combatidos. Quando uma criança chora, expressa raiva ou tem uma opinião e recebe como resposta o silêncio punitivo, o desdém, ameaças de abandono do tipo: se você fizer isso, a mamãe não vai te querer mais, mamãe vai embora. Ou até mesmo castigos físicos e verbais. O cérebro dessa criança aprende uma lição que é muito dura para ela mesma. Ela aprende que a própria realidade interna é perigosa e que ela pode ser descartada a qualquer momento. E para sobreviver a esse ambiente hostil, a criança precisa se desconectar do próprio corpo, dos próprios sentimentos. Então ela terceiriza o seu termômetro emocional para o mundo externo. E é aí que nasce na vida adulta o reflexo exaustivo de esperar um sinal verde de figuras de autoridade, sejam eles chefes, parceiros, figuras parentais internalizadas e até mesmo sociedade. Antes de tomar qualquer decisão, ocupar espaço ou, sequer, validar o que sente. A pessoa, ela vive no piloto automático da permissão alheia, paralisada pelo medo invisível de que qualquer atitude autêntica resulte em punição ou em exclusão. Voltando à história de Marcelo, agora já crescido e tentando ele navegar pelo mundo dos adultos. Imagine que a mente dele funciona como uma estação de trólebus operada por centrais elétricas externas. Quando criança,
Toda vez que o pequeno Marcelo tentava movimentar o seu próprio trolebus, seja expressando uma frustração ou querendo brincar de alguma coisa diferente, o painel central da casa disparava alarmes de perigo. Os adultos ao redor cortavam a energia, ameaçavam trancá-lo fora de casa ou aplicavam castigos severos. O cérebro infantil do Marcelo registrou uma equação implacável. Ele entendeu que movimento próprio é igual a conflito, igual a risco de exclusão, igual a dor. Que paralisia e espera pela ordem é igual a segurança temporária. Então, para se proteger, o Marcelo instalou um semáforo gigante dentro da própria mente. Na vida adulta, o trolebus de Marcelo está sempre parado no acostamento, com o motor ligado, mas se ele se recusa a dar um só metro de marcha sem que a figura de autoridade, seja o chefe, o cônjuge, eu não gosto dessa palavra, o parceiro, a opinião coletiva, esse painel acende uma luz verde. Então, certa vez, Marcelo recebeu um projeto no trabalho em que ele tinha total autonomia para escolher o caminho. E ao invés de criar e decidir, ele travou. Ele sentiu um suor frio percorrer a espinha, exatamente como quando criança, antes de fazer algo sem consultar os pais. E na mente do Marcelo, se ele decidisse algo por conta própria, o teto ia desabar. Então ele passou dias mandando mensagens pro chefe, implorando por validação. Posso fazer assim? O senhor acha que tá bom? Eu posso seguir esse caminho? O chefe, confuso, com tanta insegurança, dizia: Marcelo, você é o especialista. Decida você. Mas para Marcelo, ouvir um decida você soava como uma armadilha mortal. Sem o sinal verde explícito de uma autoridade, ele se sentia um impostor prestes a ser desmascarado e banido da tribo. A herança da invalidação fez com que Marcelo se tornasse prisioneiro de uma cela sem grades, onde a chave para abrir a porta está na mão de qualquer pessoa que exerça poder sobre ele, enquanto ele continua esperando, paralisado, a permissão existir. O custo da paralisação acaba revelando uma das armadilhas psicológicas mais sutis e bem dolorosas, que é essa crença inconsciente de que não escolher acaba sendo uma escolha segura. Quando a gente cresce sob o peso da invalidação e do medo da punição, o cérebro ele aprende que a ação traz riscos iminentes de erro e de rejeição. E a partir daí, a inércia passa a ser tratada como um escudo protetor. Afinal, se eu não me movimentar, eu não erro. Se eu não erro, eu não vou ser recusado. Eu não vou ser rejeitado. Então, adiar decisões, procrastinar caminhos importantes ou deixar que os outros escolham por nós cria uma ilusão de controle. Uma sensação de que, se não nos movemos, nenhum mal nos atingirá. Só que essa aparente segurança acaba sendo uma prisão invisível. A não escolha, ela é uma escolha por omissão que acaba drenando a energia vital, que paralisa o movimento pessoal e que mantém o indivíduo preso em um loop perpétuo de ansiedade, onde o medo do futuro alimenta a estagnação do presente. Quando a gente olha a história do Marcelo, agora que ele está aí diante de uma encruzilhada profissional e pessoal,
Marcelo recebe uma proposta para mudar de cidade, para assumir aí um cargo de liderança. Mas para isso, ele precisava tomar uma decisão definitiva até o final daquela semana. Para o trólebus de Marcelo, a mesa de decisões parecia um campo minado. Ele pensou: se eu escolher ir e der errado, eu vou ser punido, eu vou ser culpado. Só que se eu escolher ficar, eu vou ser frustrado, mas pelo menos ninguém vai brigar comigo. Como o sinal verde da autoridade nunca vinha de forma clara, Marcelo optou por não decidir. Ele empurrou o prazo com a barriga. Ele deixou de responder e-mails, inventou desculpas para adiar a conversa e evitou até pensar no assunto. Na mente do Marcelo, enquanto a decisão estivesse em aberto, ele estava salvo do perigo de errar. Então ele acaba transformando a própria vida numa sala de espera eterna. E a ilusão da proteção, ela acaba cobrando um preço tão alto. Embora ele estivesse fisicamente parado no mesmo lugar, a mente do Marcelo trabalhava em exaustão máxima. Marcelo sofria de insônias, sentia dores no estômago constantes, uma angústia profunda tomava conta dos seus dias. Ele percebeu que não escolher evitou um sofrimento, mas acabou prolongando, tornando crônico um outro sofrimento. Enquanto Marcelo esperava paralisado que o tempo decidisse por ele, a oportunidade desapareceu e a vaga foi preenchida por outra pessoa. A segurança de não ter escolhido resultou exatamente naquilo que ele mais temia: a perda de controle e a exclusão. Marcelo continuou preso na cela da inércia, entendendo de maneira mais dura que adiar a escolha não o protegia do medo, só garantia que o medo continuasse comandando a sua vida. A ressonância com o outro é um fenômeno psicológico em que aquilo que nos desorganiza, irrita, paralisa ou gera aí forte fascinação em outra pessoa, seja um amigo, um parceiro, não é sobre o outro, mas é sobre uma parte não resolvida de nós mesmos. Quando esbarramos em uma ferida que não sarou, um medo de errar, uma vulnerabilidade reprimida ou uma necessidade de controle, o comportamento alheio atua como um espelho de autodefinição. O que nos incomoda profundamente no outro costuma ser exatamente aquilo que proibimos em nós mesmos. Se aprendemos a demonstrar fraqueza e a gente aprende que isso era perigoso, a vulnerabilidade alheia nos causará uma repulsa ou uma irritação. Se vivemos paralisados pelo medo de desagradar, ver alguém agir com liberdade ou, ironicamente, ver alguém paralisado exatamente como nós, ativará um curto-circuito emocional. E compreender essa ressonância é o primeiro passo para que a gente pare de lutar contra o mundo externo e comece a integrar as nossas próprias batalhas internas. Anos mais tarde, Marcelo trabalhava como mentor e facilitador de grupos de desenvolvimento. A missão de Marcelo era ajudar outras pessoas a destravarem as suas vidas. Mas a verdadeira transformação de Marcelo começou a acontecer justamente quando ele passou a olhar para os reflexos que os outros devolviam para ele. Teve uma semana que 3 situações distintas desencadearam as suas próprias batalhas não resolvidas. Um dos mentorados de Marcelo
que se chamava Carlos, travou diante de uma decisão muito simples e começou a tremer, pedindo incessantemente para que Marcelo decidisse por ele. E Marcelo, ele sentiu uma onda de irritação profunda subir pelo pescoço e pensou: meu Deus, que homem infantil, por que ele não toma uma atitude logo? Só que, ao parar para respirar, Marcelo percebeu que a raiva não era sobre o Carlos. Era o desespero de olhar para o próprio reflexo. Carlos era a personificação exata do próprio Marcelo, o menino aterrorizado esperando o sinal verde. A fraqueza que ele tanto julgava em Carlos era a fraqueza que ele mais odiava e recusava aceitar em si mesmo. Já foi um grande momento em que o Marcelo se assustou em se reconhecer naquilo, quando no dia seguinte a sua amiga Clara tomou uma decisão drástica e impulsiva de largar o emprego estável para seguir o sonho incerto. Ela queria muito fazer um mochilão e sair por aí. Ela nem consultou a família, nem buscou a aprovação de ninguém. Cara, Marcelo sentiu um frio na espinha e um incômodo tão grande. Marcelo tentou alertá-la, cheio dos argumentos racionais sobre segurança. Só que, na verdade, a liberdade ousada de Clara feria profundamente um pacto de sobrevivência primária de Marcelo. Ele estava fazendo exatamente... Ele estava vendo exatamente aquilo que ela estava tendo coragem. E uma coragem que o Marcelo nunca teve de fazer. Que é de avançar, não de fazer um mochilão, mas é de avançar um sinal vermelho sem pedir permissão para ninguém. Marcelo tinha um relacionamento afetivo. E ele percebeu que ele cobrava do parceiro Júlio uma postura muito rígida de perfeição, de obediência às regras da casa. E quando Júlio esquecia alguma coisa ou fazia algo fora do padronizado, cara, o Marcelo explodia. Depois que Marcelo conseguiu se ver na situação de Carlos e se ver na situação de Clara, ele começou a prestar um pouco mais de atenção. E numa dessas explosões, por pequenas coisas, sobre Júlio, ele já sabendo que não era sobre o Júlio, ele se fechava e se perguntava: cara, por que isso tá me incomodando? De onde que vem isso? Ele entendeu que ele exigia do Júlio o controle estrito que ele próprio exercia sobre si mesmo para manter a sua falsa sensação de segurança. E cara, o Marcelo compreendeu que os outros são telas de projeção. O que paralisava nos outros era o seu próprio medo, que não era integrado. O que irritava era a sua própria rigidez disfarçada de virtude. E enquanto ele continuasse julgando ou se defendendo do que ele via nos outros, Marcelo continuaria algemado ao passado. Foi aí que ele percebeu que o caminho não seria curar ou consertar o Carlos, e nem controlar a Clara. Tampouco exigia a perfeição de Júlio, mas de olhar para o espelho quebrado daquelas relações e, cara, acolher um menino assustado que ainda habitava na sua mente. E finalmente começar a integrar as suas próprias batalhas. O pedestal da neutralidade é um refúgio intelectual e emocional onde muitas vezes tentamos nos colocar. Especialmente
aqueles que estudam e compreendem ou ajudam outros a se curarem, né? É muito comum isso em terapeutas, mentores, analistas. A gente acredita erroneamente que, por entendermos a teoria por trás de nossos traumas, estamos aí imunes a esses traumas. E a gente acaba criando também uma ilusão de que a consciência intelectual é um sinônimo de cura definitiva e que estamos acima dos velhos padrões. É muito interessante que a gente saia desse pedestal. Eu não digo só profissionais, né, como eu mencionei, terapeutas, mentores, analistas, mas as próprias pessoas que buscam, através do autoconhecimento, esses termos que são ali, que são dados, essas patologias, entende? Só que a gente precisa sair desse pedestal e admitir a nossa própria humanidade. Nós não somos observadores neutros da vida. Nós somos participantes ativos dela, né? Compreender o pacto da nossa sobrevivência primária, a invalidação, a paralisação, não vai nos tornar imunes ao medo de desagradar. Estar vivo, acima de tudo, significa perceber que a desintoxicação da aprovação alheia não vai ser um evento único que se conquista e se encerra, mas um processo diário, constante e inevitável. A cura não é alcançar um estado de perfeição intocável, mas aprender a lidar com as próprias recaídas, com compaixão ao invés de julgamento. Anos depois de ajudar tantas pessoas a identificarem suas amarras, Marcelo se viu diante do seu teste mais difícil. Marcelo havia escrito artigos brilhantes sobre o fim do pacto da sobrevivência primária. Discursado sobre a importância de rasgar o manual da aprovação alheia e ocupava um lugar de destaque, respeito na sua área, né? Ele se sentia, em alguma medida, no pedestal da neutralidade, como alguém que já havia resolvido a própria infância. Certa vez, Marcelo recebeu um convite para apresentar o projeto da sua vida em um grande congresso internacional diante de um dos maiores nomes da sua área. No mesmo instante, o velho trolebus mental disparou todos os alarmes. Um suor frio desceu pela espinha. O estômago travou e a urgência infantil de buscar um sinal verde o dominou por completo. Ele passou noites acordado, reescrevendo a palestra, aterrorizado com a ideia de que alguém importante pudesse reprová-lo. O golpe mais duro, no entanto, não foi o medo em si, mas a vergonha que ele sentiu por senti-lo, por sentir esse medo. Marcelo pensou, como é possível? Eu estudo isso, eu ensino isso, eu ajudo os outros a superarem isso. Como que eu ainda possa estar paralisado pelo medo da rejeição? Marcelo se sentiu uma fraude, preso na ilusão de que a sua erudição deveria torná-lo imune à dor humana. Foi nesse momento de exaustão que Marcelo percebeu a grande armadilha do pedestal. Ele desceu do lugar imaginário onde ele se achava intocável e olhou para si mesmo. Marcelo entendeu que a teoria não é uma vacina, mas é um mapa. Saber onde estão
as minas terrestres não vai impedir que a terra trema sob seus pés. Apenas nos dá ferramentas para não explodirmos junto com o susto, né? Marcelo percebeu que nunca existiria um dia em que ele estaria totalmente curado, a ponto de não se importar mais com o olhar do outro. A vida não é um estado de imunidade permanente, mas é um exercício contínuo de desintoxicação. Todos os dias ele precisava remover um pouquinho do veneno acumulado na necessidade de agradar. No dia do congresso, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, Marcelo subiu no palco. Ele não fingiu ser o mestre infalível que estava acima do medo, pelo contrário. Ele começou a sua fala contando sobre o próprio tremor e sobre como ele ainda lutava contra o fantasma da aprovação alheia. Quando ele desceu do pedestal da neutralidade e ele abraçou a sua fragilidade, Marcelo não apenas entregou a sua melhor palestra, como finalmente entendeu o verdadeiro significado de estar vivo. Que é ser imperfeito, vulnerável e ainda assim dar o próximo passo sem pedir permissão. A ressignificação da falha é o ponto de virada onde o erro ele deixa de ser interpretado pelo cérebro como uma sentença de morte emocional e ele passa a ser compreendido como o preço natural de existir por conta própria. Sob o peso da invalidação e do pacto de sobrevivência primária, o erro era sinônimo de exclusão da tribo. Um risco alto demais para uma criança que dependia dos outros para respirar, né? Na vida adulta, a gente carrega esse eco arcaico. Tropeçar num projeto, escolher um caminho errado ou desagradar alguém é vivido pelo sistema nervoso como um cataclismo. Mudar a chave mental exige entender que a perfeição é a máscara da paralisia. Você já viu o desenho de um perfeccionista? Errar não significa que você falhou como pessoa, significa simplesmente que você teve a coragem de sair da inércia e guiar o seu próprio destino. O erro deixa de ser uma vergonha a ser escondida e passa a ser o recibo da nossa autonomia. Nietzsche, na sua obra Assim Falou Zarathustra, ele traz o conceito de amor fati, o amor ao destino. E Nietzsche argumentava que o ser humano passa por 3 metamorfoses espirituais. O camelo, que carrega os fardos, as regras e o peso do devo, do devir. O leão, que ruge contra a autoridade e destrói velhos valores. E, finalmente, a criança, que representa o início recriado, o jogo sagrado da criação espontânea. E a criança, ela não tem medo de cair porque ainda não foi corrompida pela moral do erro punitivo. Ela experimenta, cai, levanta, ri de si mesma. Para Nietzsche, recusar o erro é recusar a própria vida, pois a vida é essencialmente um fluxo caótico de experimentação. O amor fati nos convida a abraçar não apenas as nossas vitórias, mas cada tropeço, desvio e queda como partes absolutamente necessárias da nossa obra de arte pessoal. Errar deixa de ser uma mancha no currículo da alma e passa a ser a matéria-prima da nossa individualidade. Anos depois de descer do pedestal da neutralidade, Marcelo se viu diante de um pequeno abismo cotidiano, né? Ele havia decidido abrir o seu
próprio instituto de mentoria, rompendo com a segurança de um emprego corporativo estável, onde ele seguia aí, né, regras alheias. Nas primeiras semanas, o negócio tropeçou. Um cliente cancelou o contrato insatisfeito, uma estratégia de divulgação falhou e o faturamento despencou. O velho sistema de alarme disparou imediatamente em sua mente, sussurrando: "Viu? Eu sabia, você errou, agora vai dar tudo errado. Vão rir de você, você não tem permissão para empreender." E, cara, o peito do Marcelo apertou. E ele sentiu vontade de trancar tudo e voltar pro porto seguro que ele via como segurança. E isso foi... Essa pulsão foi quase insuportável. E foi o momento em que o Marcelo se lembrou da lição filosófica da sua própria trajetória. Ele percebeu que ele estava querendo aprender a andar de bicicleta sem nunca ralar o joelho. Enquanto ele estava preso ao pacto de sobrevivência primária, Marcelo confundia a autonomia com perfeição impecável. Ele achava que só podia dar um passo se o caminho estivesse milimetricamente garantido. Mas ao olhar para o tropeço daquele mês, ele fez uma grande mudança de chave. Ele entendeu que aquele erro não era um sinal vermelho do universo dizendo volte para trás. Era só um curso de autonomia. Ninguém constrói um caminho inédito sem errar o traçado. A falha é a prova irrefutável de que ele já não estava esperando o sinal verde de ninguém. Ele estava pedalando com as próprias pernas, sentindo o vento no rosto e pela primeira vez dono da própria direção. Marcelo respirou fundo, acolheu o tropeço com um sorriso irônico para si mesmo, praticando seu próprio amor fati. E Marcelo ajustou a rota. Ele entendeu que ser livre não é acertar sempre, mas ter a coragem de errar por escolha própria, né? A individuação, ela é um processo junguiano de nos tornarmos quem realmente somos, integrando todas as nossas partes. Não é um caminho fácil, não é um caminho de paz contínua ou de iluminação indolor. Muito pelo contrário, é um território acidentado. O maior obstáculo para nossa maturação emocional não é a falta de talento ou de clareza sobre o que a gente quer, mas a intolerância ao desconforto alheio. E desde pequenos, nós fomos programados para regular o humor do ambiente. Se alguém se frustra conosco, o nosso sistema nervoso interpreta isso como uma emergência vital. E amadurecer exige algo que vai contra toda a nossa biologia de sobrevivência. Aprender a bancar a ansiedade de desagradar. Significa sustentar o nó no estômago, o silêncio pesado de uma cobrança familiar, a cara fechada de um chefe ou a decepção de um parceiro, entendendo que a desaprovação do outro não dita mais o nosso valor. A liberdade real tem um preço, e esse preço é a capacidade de tolerar o peso de não ser a escolha dos outros para poder ser a escolha de si mesmo. E na raiz desse processo está a constatação de que a autonomia exige coragem moral. Como já dizia o teólogo e filósofo Paul Tillich, em sua obra A Coragem de Ser, o ser humano se debate constantemente entre a ansiedade de perder a si mesmo, conformando-se totalmente com o rebanho para se sentir seguro, e a ansiedade de se afirmar, assumir o risco de ser o único rejeitado e isolado. Tillich argumentava que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de afirmar o próprio ser apesar da ameaça da exclusão. Bancar o desagrado é, em essência, ter a coragem de existir sem pedir licença. Cara, teste final.
Para Marcelo, o teste definitivo dessa coragem aconteceu durante um almoço com a sua família. Anos depois de abrir o seu próprio instituto e aprender a lidar com as falhas, ele ainda enfrentava o desafio mais antigo de todos: as expectativas depositadas sobre ele pelos próprios pais. A mãe de Marcelo, ancorada na ideia tradicional de segurança financeira, de estabilidade corporativa, olhou para ele na mesa e disparou com aquele misto de julgamento e de preocupação. Marcelo, até quando você vai ficar nessa incerteza com esse seu negócio instável? Por que você não volta para o emprego de carteira assinada, onde você tem garantia de verdade? Você tá jogando a sua carreira no lixo. Cara, no passado, a frase da mãe dele teria acionado imediatamente o alarme do trólebus mental. Marcelo teria entrado em pânico, pedindo desculpas, inventando justificativas mirabolantes ou até se encolhido num canto de culpa. Só que dessa vez, o processo foi diferente. O nó no estômago subiu, a respiração ficou curta e a ansiedade física de desagradar bateu a porta com total força. O cérebro primitivo de Lucas gritava: concorde com ela, salve a sua harmonia. Evite conflito, não crie climão, não pese o clima. Marcelo sentiu um desconforto queimar sua pele. E ele percebeu que a tentação de ceder e agradar era muito grande, porque ceder trazia um alívio imediato, a falsa aprovação. Só que ceder também significava trair a si mesmo. Então Marcelo, olhando nos olhos da mãe, respirando fundo para ancorar a sua ansiedade no momento presente, respondeu com muita calmaria e muita firmeza: mãe, eu entendo que a senhora se preocupa e quer o meu bem do seu jeito. Mas esse caminho é meu e eu tô disposto a arcar com as consequências dele. Eu não vou voltar atrás. O silêncio que seguiu na mesa foi ensurdecedor. A mãe cruzou os braços, ofendida. O clima pesou. Aquilo que o Marcelo temia. A ansiedade de Marcelo estava lá no limite, estava sussurrando que ele havia cometido um erro terrível. Mas pela primeira vez, ele não fugiu do desconforto, ele bancou o desconforto. Ele permaneceu sentado, comendo a sua comida, suportando o peso da desaprovação materna sem desmoronar. E naquele momento, Marcelo entendeu que a individuação não acontece quando os outros param de nos cobrar ou de se decepcionar. Ela acontece quando a gente percebe que a gente pode sobreviver ao desagrado alheio. Marcelo havia finalmente saído daquela sala de espera. Marcelo rasgou esse manual de permissão e descobriu que a verdadeira liberdade começa exatamente no segundo em que decidimos bancar a nossa própria escolha, mesmo com o coração na boca. Retomar a caneta da própria história é o ato final e contínuo da emancipação psíquica. Significa perceber que o roteiro da nossa vida foi por muito tempo escrito por mãos alheias, pelas expectativas dos pais, pelas regras de sobrevivência da infância, pelos traumas de invalidação e pelo medo crônico da rejeição. E na prática, parar de pedir autorização implícita para prosperar, ocupar espaço e criar regras próprias é um exercício diário de soberania interna. Muito mais do que dar limites é sustentar o limite, sustentar o desconforto. É o momento em que você aprende que a sua vida não exige mais o carimbo de aprovação de nenhuma autoridade externa, nem mesmo da sua família, nem mesmo da sua mãe, do seu cuidador. Você deixa de viver na defensiva, parado no acostumamento da inércia, e você entende que o direito de existir, de errar, de crescer, de prosperar não é um privilégio concedido pelos outros, mas é uma premissa básica da sua própria existência. Eu gosto muito porque
Sartre traz isso, né? Esse movimento, ele encontra morada no cerne do existencialismo. A máxima sartriana de que a existência precede a essência nos joga na mais crua das realidades. Nós não nascemos com um manual pronto, com um destino pré-mapeado ou com papéis definidos que devemos cumprir para agradar a tribo. E Sartre argumentava que estamos condenados à liberdade, né? Então isso significa que, por mais aterrorizante que seja, não há desculpa salvadora e nem figura de autoridade que possa delegar ou culpar pelas nossas escolhas. Quando esperamos o sinal verde ou pedimos a permissão implícita para ocupar espaço, estamos tentando escapar da nossa própria liberdade e terceirizando a autoria da nossa vida. Retomar a caneta é assumirmos essa condenação como um presente sagrado. Aceitar que a folha está em branco e que cada palavra escrita ali diante dessa vida que nos é apresentada é da nossa inteira e intransferível responsabilidade. Anos depois desse tenso almoço de família, o confronto com o espelho e a queda do pedestal da neutralidade, o Marcelo, ele sentou à mesa no seu próprio escritório. E na sua frente havia ali um contrato muito importante para expandir o seu instituto a nível nacional. Um projeto muito maior do que qualquer coisa que ele já tivesse ousado sonhar. E no passado, o velho trólebus mental seria travado, né? Teria dito, sussurrando: isso é demais pra você. Quem é você para ocupar esse espaço? O que vão dizer se você falhar? Então, Marcelo olhou para o documento e percebeu algo que ele nunca tinha sentido antes. Ele não sentiu mais aquela urgência desesperadora de ligar para alguém, de pedir conselhos excessivos ou de buscar validação velada. Marcelo percebeu que o espaço que ele estava prestes a ocupar não precisava ser concedido por um guardião gigante, nem validado pela mãe, nem aprovado pelos críticos de plantão. Então, Marcelo pegou a caneta, respirou fundo e ele sentiu o peso daquela autonomia e assinou seu nome no papel com muita firmeza. Não havia mais sala de espera. O semáforo interno havia sido desligado, substituído pela bússola da própria bússola interna. Ele conseguiu ouvir a voz dessa bússola interna. Marcelo entendeu que prosperar não era uma questão de acertar todas as contas ou de agradar a todos ao redor. Era sobre bancar o direito de construir as próprias regras, de assumir o risco dos próprios erros e de escrever com letras, mesmo que trêmulas, corajosas e definitivas, a história que sempre esteve esperando por ele. E por muito tempo, a faxina interna, que é esse processo de desmontar o pacto de sobrevivência e de bancar essa ansiedade em desagradar, acontece nos porões da nossa mente. Então, uma mudança na estrutura interna, ela não pode ficar contida só nos pensamentos, né? Ela vai cobrar a passagem para esse mundo real. Quando a gente conquista a nossa autoridade própria, nossa relação com o mundo físico se reorganiza. A forma como organizamos a casa, as escolhas das carreiras que fazemos, os limites implacáveis que colocamos nas relações e até mesmo o modo como a gente preenche a nossa rotina tornam-se o reflexo exato dessa nossa soberania.
Então, o que antes era invisível, a autoestima recuperada, a coragem de existir, acaba ganhando esses contornos físicos, transformando o cotidiano num território que respeita e honra quem nós nos tornamos. Por isso que vem aquela... Tem até... Na filosofia hermética tem um princípio que fala sobre a correspondência, né? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está na nossa mente é como está fora, ao redor. Então, observar como está o nosso externo vai refletir bastante o nosso interno. E não só na questão de casa, mas a forma como nós falamos com as pessoas, como vemos as pessoas também. Existe uma obra que se chama Fenomenologia da Percepção. E Maurice argumenta que nós não temos um corpo ou uma mente isolados, nós somos o nosso corpo no mundo. E para ele a percepção e a consciência não são eventos puramente abstratos, mas que se manifestam através do espaço, dos gestos, das escolhas e da forma como a gente habita esse ambiente físico. Ele percebeu que o espaço ao nosso redor não é um recipiente neutro, mas é uma extensão da nossa própria condição existencial. Quando a gente muda por dentro, a nossa geografia muda. A postura física se endireita, o ambiente ao redor deixa de ser um depósito de obrigações alheias e ela passa a ser uma arquitetura construída por escolhas conscientes. Então, essa cura psíquica sempre encontra uma maneira de se esculpir na matéria, no material. Durante toda a vida adulta de Marcelo, o apartamento dele era um retrato fiel desse seu antigo trébulus mental. Móveis dispostos de forma a não atrapalhar ninguém, cômodos cheios de objetos que ele mantinha apenas porque herdara e porque ficaria feio jogar fora. Um escritório apertado num canto mais escuro, que simbolizava o quanto ele escondia o próprio brilho para não ameaçar o espaço dos outros. E quando ele, nessa mudança, que ele decidiu mudar de casa, quando ele vai empacotar as coisas da mudança, Marcelo teve uma epifania. Ele olhou para aquele espaço e ele percebeu que a casa física tinha sido a materialização exata do pacto de sobrevivência primária. Um lugar feito para pedir desculpa por ocupar espaço. Na nova casa, a faxina interna virou uma paisagem. O Marcelo, ele desenhou o espaço a partir das regras estritamente dele. Então, no ambiente de trabalho do Marcelo, ele montou uma mesa ampla bem no centro da sala mais iluminada do apartamento. E sem se desculpar por querer visibilidade e sucesso, tá? E na rotina nova, mudando de casa, ele viu uma oportunidade de fazer junto essas mudanças, e na rotina dele, ele estabeleceu limites muito claros. Horários inegociáveis de descanso, pausas para caminhar e a recusa voluntária a compromissos sociais vazios que antes ele aceitava só para evitar o olhar do julgamento alheio. Nas relações cotidianas, a porta da sua casa passou a ter critérios rígidos. Ele não recebia mais pessoas por obrigação social. Ele entendia que o seu lar era um santuário de paz e de autonomia, e não um tribunal onde precisava prestar contas para os outros. Quando um velho conhecido foi visitá-lo pela primeira vez na casa nova, ele olhou ao redor e falou: "Nossa, Marcelo,
Esse lugar tem a sua cara em cada detalhe. Marcelo sorriu por dentro, porque ele sabia que aquela sala arejada, os livros organizados do seu jeito, o silêncio respeitado e a firmeza invisível que agora habitava no seu peito era a prova definitiva de que a sua jornada já estava completa. A autoridade própria havia saído da mente e se tornado matéria. Marcelo já não pedia mais licença para existir. Ele encontrou seu próprio lugar no mundo. Tudo que conversamos até aqui, esse pacto de sobrevivência primária, essa herança, né, da invalidação, o peso de esperar o sinal verde, o custo da paralisação e até mesmo a coragem de suportar o desconforto alheio, não são só esses conceitos bonitos para se refletir, mas são engrenagens reais de pessoas reais, de vidas reais, e que talvez acabe operando em você todos os dias. A grande questão é que não dá para desmontar uma estrutura emocional usando só força de vontade. Tentar mudar o comportamento na base da marretada é como você tentar consertar um painel elétrico de uma casa com os olhos vendados. Você corre o risco de tomar um choque. Pensando nisso, para te tirar um pouco desse piloto automático e te dar ferramentas práticas de como que funciona essa engenharia psíquica, o Projeto Prisma existe. E ele é uma jornada de autoconhecimento, de alfabetização emocional e de engenharia psíquica. E ele foi desenvolvido para quem busca maturidade e autonomia real diante da própria vida. E ele é muito mais do que um curso com teorias isoladas. O Prisma ele acaba sendo um método estruturado e prático projetado para desarmar os mecanismos automáticos da sua mente. Uma combinação de psicanálise aplicada, filosofia, ferramentas autorais de investigação pessoal. O projeto conduz você para um processo de alfabetização sobre como a sua própria psique opera. A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar sintomas na superfície, travando contra a autossabotagem, a procrastinação ou as reações emocionais proporcionais, sem que elas consigam entender a causa raiz desses comportamentos. O Projeto Prisma ele vem para ensinar você a mapear essa fiação emocional, onde você consegue identificar a origem dos seus gatilhos e entender o que dispara a sua ansiedade, a sua raiva, o seu congelamento. Ele te auxilia a decodificar por que a sua mente tenta te proteger nesses momentos em que você mais avança e quer ocupar espaço. Então, a compreensão e o desarmamento desses padrões de autossabotagem te ensina também a aprender a ler os sinais do corpo, os lapsos, as repetições, as resistências, como relatórios da inteligência para resgatar sua própria energia vital, para que você, acima de tudo, desenvolva maturidade psíquica, substituindo a culpa, a paralisia, a busca incessante por aprovação alheia, por curiosidade analítica e até mesmo soberania real da sua própria mente. O projeto ele conta com trilhas de módulos estruturados que te guia para uma caminhada didática e gradual que vai do diagnóstico do corpo, do ego, até a decodificação da linguagem do inconsciente. Estou gravando o segundo módulo.
cadernos, né, de bancada, para que você consiga fazer exercícios práticos, fichas de mapeamento e até mesmo diários de investigação para você aplicar esse conhecimento diretamente no seu cotidiano. Livros digitais, para que você consiga aprofundar e que vão te acompanhar nessa evolução, né, de cada etapa. E se você chegou até aqui, reconhecendo que a sala de espera de aprovação ali já não serve mais, e que o custo de adiar a própria história ficou alto demais, o Projeto Prisma é o seu próximo passo lógico para você pegar a caneta de vez. Se você desejar dar esse passo de profundidade, eu tô liberando um cupom que se chama Ouvinte15, tudo maiúsculo, tá? Com 15% de desconto pelo link disponível na descrição. Obrigada por ter sustentado esse pensamento comigo. Lá pelo Instagram eu estou fazendo conteúdos de filosofia. Em breve eu vou abrir turmas específicas por obras para que façamos um clube de leitura e que a gente possa debater com pessoas que têm interesses em comum e a gente consiga aí criar uma comunidade que ressoe. Os links estão na descrição. Obrigada por ter ouvido até aqui.